cerca de 5% da força de trabalho mundial é composta por estrangeiros. No Brasil, esse número pulou entre 2011 e 2021 de 60 para 188 mil. Se você trabalha numa empresa multinacional ou até numa pousada, numa praia qualquer aí perdida pelo Brasil, você já deve ter se deparado com o chefe gringo. E nesse episódio, a gente trouxe um gringo para conversar aqui no Lado I. Vamos entender um pouco qual que é a perspectiva de um estrangeiro sobre a cultura do Brasil. A gente vai receber hoje, aqui para esse papo, o líder gringo já trabalhou na Argentina, Portugal, Itália, Brasil, já fez vários bate-voltas aí para o Brasil, fez uma carreira de quase 30 anos na Sodexo, uma empresa que é francesa, assim como ele, e hoje ele está ajudando num projeto de expansão de uma startup de benefícios portuguesa. Florent, bem-vindo ao Lado I. Bem-vindo. Boa tarde. Boa. Florent, conta, como é que começou essa vida de sair? Como é que você saiu da França? Então, foi bem cedo na minha carreira profissional. No início, na verdade, eu saí... Iniciei minha carreira, primeiro fiz um pequeno trabalho nos Estados Unidos com Lucent Technologies, quando eu tinha 20 anos. E depois eu fiz um MBA na França e, na verdade, eu respondi no passado na França, era um pouco complicado encontrar emprego, então já mandei meu CV, meu currículo uma empresa. E uma empresa um dia me chamou, era a Sodexo, na verdade, não conhecia a Sodexo, e me falou, você tá legal, você sabe jogar golfe? Eu falei, eu jogo muito mal, já jogou um pouco. Tá bom, mas temos um emprego para você, na Nigéria. Mas que tem que ver com o golfe? Não, mas eu gosto de golfe, porque tudo bem. Okay, bom. Então, por isso, eu iniciei minha carreira profissional, na verdade, depois nos Estados Unidos, na Nigéria, nos anos 97. Você morou lá? Eu morei lá 2 anos, em uma pequena cidade muito legal, chama Port Harcourt. Aqui, durante 2 anos, trabalhando num negócio se chama sítios remotos, onde geralmente no passado o Sodexo se dedicava no negócio das empresas grandes, tipo Shell, Petrobras, fazia tudo, tinha 3 supermercados, piscinas olímpicas. A minha vida era Indiana Jones, realmente, estava indo lá no trabalho no Banana Boat, estava pegando um helicóptero e tudo isso. Então, comecei lá na Nigéria. Era Sodexo ou Clube Med? Era quase Clube Med. Quase estava indo, na verdade, o fim de semana, estava indo lá um sítio que chama Tieskerji, onde tinha comida importada. Porque, sabe, lá na Nigéria é complicado comer bem, então importava para o cliente comida boa, então eu estava indo lá o fim de semana, porque tinha 3 supermercados aqui, uma comida italiana, importada. Então já comecei a minha carreira na Nigéria, e começou assim, 3 anos, depois viajei com a mesma empresa no Gabão, no mundo, depois quis um pouco voltar na França, e sair um pouco do continente africano. E começou uma carreira internacional, mais de marketing dentro do mundo. Então, viajei de novo, viajei no Japão, viajei na Ásia, na China, com clientes, nos Estados Unidos, Hawaii, todo mundo. Isso foi durante um par de anos. E depois, no ano 2006, a empresa mandou no Brasil. Toda verdade, para ser sincero, não queria vir no Brasil. Eu não falava uma palavra de português, até hoje não falo muito bem, mas tá bom. Mas você já falava outros idiomas? Falava inglês Tá bom. E francês. Tá. Né? É mais francês que inglês, mas não falava inglês. Inglês da Nigéria e inglês. Então falei, o Brasil, desculpa, não quero ir no Brasil. Meu sonho realmente é trabalhar na China, porque adorei trabalhar na China. Trabalhei em Beijing, Shanghai, adorei. Então, o diretor-geral lá da Sodexo no passado falou, Florent, acredita em mim, me manda, por favor, vai lá no Brasil, você vai gostar. Então, foi lá no ano 2006. Então, fui no Brasil. São Paulo? São Paulo mesmo. E depois, na verdade, fiquei. Depois de 2 anos na história, a Sodexo me chamou, você que é da China? Eu falei, não acho que vou ficar um pouco mais. E, na verdade, eu fiquei lá mais tempo na região América Latina, viajei na Argentina, nos Estados Unidos, na Colômbia, todos os países da região, e fiz depois bate e volta na Europa e voltando no Brasil. E até hoje, de novo,
voltando do Brasil, depois de ter trabalhado de novo na Europa, na Itália, em Portugal, eu estou de volta aqui no Brasil. Posso resgatar essa primeira memória? Não queria ir para o Brasil, foi para o Brasil. Primeira impressão. Que impressão. É tudo novo para mim. Não conhecia o Brasil. Engraçado, mas não conhecia nada. Tudo grande, tipo, era um detalhe. Apartamento. Estávamos em Paris, um apartamento que achava grande para mim, era 50 metros, é muito bom. Cheguei no Brasil, já cheguei, tinha uma cobertura no jardim, sabe? É absurdo. Não era muito grande, eu lembro lá, 80 metros, mas para mim era absurdo grande. Então, tudo era maior, sabe? Outra coisa, também cheguei como executivo no Brasil. Tinha um carro. Também, na França, tinha um pequeno Twingo verde, sabe? Chamava de cabriolet, mas não era cabriolet, nada. E no Brasil, eu cheguei com um carro grande, até lá blindado. E só para falar uma história, que cheguei lá, e no Brasil tem muito serviço que não tem na Europa. Então, cheguei lá, e eu morava lá perto, e eu falei, mas estranho esse carro, mas tem muita gasolina, nunca tenho que abastecer, sabe? Então, um dia, faz uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, falei, puxa, não dá, esse carro é excepcional. Depois eu perguntei, mas desculpa, quer você esse carro? E o cara me falou, não, escusa, tem um cara que abastece para Você. para você. Então, isso me inspira do Brasil, é uma coisa, um país enorme, muito grande, com muita oportunidade, e de novo, é engraçado o que você está falando, mas muito serviço, e com também muito carinho das pessoas. Outra coisa importante, agora talvez um pouco perdido, mas na França, o francês europeu é muito mais fechado. Para ser correto, muito mais fechado. O italiano também. E no Brasil, você faz amizade em 2 minutos. Eu lembro, eu sentava em um bar, em 2 minutos o cara me convidou a comer na casa dele o dia seguinte. Isso, para mim, era, que é essa história? Que te chamou de flor. Me chamou de flor, qualquer coisa. Mas isso, realmente, isso é uma diferença muito grande com a Europa. E você chegou aí, não? Aceitar o convite? Aceitou o convite, mas depois ele nunca mais me convidou. Isso foi um choque para mim. Esse é o Brasil, muito, às vezes um pouco superficial, mas é muito legal viver assim. Você pode conversar com uma pessoa que você conhece, de forma totalmente aberta, o cara convida a conhecer a sua família no dia seguinte, é muito gostoso. Isso é a diferença principal quando eu cheguei. Então, realmente é um choque. Demorou um pouco, para ser sincero. Demorei 7, 8 meses para acostumar, sabe? Esse país grande. E com a língua, Florian? Isso é complicado. É complicado. Então, cheguei lá no Brasil, pensei, cara, não preciso falar português, tá bom, falo um pouco de espanhol, vou me virar. Isso. Então, cheguei lá, tudo bem, 2 dias, falei espanhol, tudo certo. Depois, foi no restaurante do lado. Eu falei, tudo bem, vou entender tudo no cardápio. Eu li e eu pedi, tipo, batata frita, sabe? Porque não consegui, errei, porque não queria pedir um prato principal, mas não sabia ler. Então, errei e pedi um acompanhante aqui do lado, com batata frita. Então, depois pensei, já preciso aprender português. E já começou um pouco a falar português. Na verdade, para mim era um pouco complicado, porque no início eu trabalhei na região Latam. Então, falava mais espanhol. Então, entre nós, durante anos, falei portunhol, sabe? 3, 4, 5 anos, falei espanhol. Portunhol, um pouco dos dois. Mas aprendi depois... Mas você teve aula? Tive aula, sim. Fazia aula de manhã, 1 hora de manhã, no escritório. Ajuda mais... Que ajuda a conversar, sabe? Não tenho paciência também. De ficar estudando. Fico estudando. Mas e quando você chega, porque é interessante, a gente olha muito da perspectiva, né? E tanto o Edu como eu, trabalhando em multinacional, a gente teve vários chefes gringos. E sempre quando chega um chefe gringo, gera aquela, né? E como é que é o cara? O chefe gringo é outra cultura? Será que o cara é legal? Não é? Vai ser muito diferente? E também tem o ponto de vista do gringo que chega, porque você chega sozinho, não conhece aquela cultura e todo mundo tá te olhando, né? Como é que é essa sensação de chegar e conquistar as pessoas? É um bom ponto. Até trabalhei na região Latam, isso é importante. No passado, quando eu entrei no Brasil, não trabalhei para a Sodexo Brasil, trabalhei para a Sodexo Latam. Isso é muito diferente também, porque depois posso falar isso, não vi muitos gringos numa empresa local.
tem muitos gringos a nível regional. Sim. Então, na verdade, todos os meus chefes era francês. O colega de trabalho também era colombianos, argentinos e tudo. Mas realmente é verdade que trabalhando com o brasileiro, ele tem um pouco de medo, porque realmente tem diferença cultural. O que acontece é que realmente comecei um pouco, era muito jovem, talvez um pouco mais agressivo, ambicioso, e também o francês é muito mais direto. Muito mais direto. Tem menos emoção. O Brasil tem muito mais paixão e emoção. Então é muito duro. Às vezes o passado era muito duro, muito batia na cabeça direto. Então é um pouco complicado para o brasileiro, porque fala, que isso, que esse cara, que esse louco. E como é francês, era francês, a empresa é francesa. É mais complicado ainda. Sim. Porque minha sócia, como ele pensa que sou dono da empresa, não sou dono da empresa, eu sou francês. Então, realmente, um brasileiro se adapta, mas tem medo de falar com você. O que falei para você, o Brasil tem medo, posso falar besteiras, posso falar coisa errada, mas as pessoas vão ter medo de me falar qualquer coisa. Porque sou estrangeiro, sou chefe, e também sou estrangeiro. Então, tem medo. Então, a comunicação, às vezes... Mesmo sabendo que você está errado, a pessoa tem medo de falar para você. Exatamente. Então, ela não confronta, porque o brasileiro não confronta. Não confronta, mas até pior, você vai no México, até o mexicano não confronta nada. Nunca. Aqui no Brasil, no final, pode confrontar um pouco mais. Mas isso, então, dificulta um pouco a comunicação, porque sempre... E não te ajuda, né, no processo, né? Não te ajuda. Então, tem que entender como funcionam as coisas. E sempre hoje, com experiência, eu falo, porque realmente tem uma diferença cultural muito forte. Quando você tem pouca experiência com o país, as pessoas percebem. Você não fala a língua, então, ele percebe, o cara é francês, é diferente, cuidado, tem problema. Depois do que percebi, depois com o tempo, depois de 6, 7 anos, estava mais brasileiro. Então o cara esquece que estava francês. E aqui o problema chega. Porque minha cultura é francesa, minhas reações são francesas, então posso ser muito direto, e o cara fica muito frustrado, porque ele acha que sou brasileiro. Mas você falou, desculpa, não sou brasileiro, sou francês. Então vi com o tempo, e a primeira coisa que faço hoje, quando trabalhei na Itália, no Portugal, eu falo, espera, se falo um pouco de português, eu falo italiano, eu falo espanhol, não sou português, sou brasileiro, então cuidado com a oração, porque afinal minha cultura, minha educação é francesa. Mas mesmo assim você é um francês diferente, porque você foi exposto a várias culturas, etc. Você também muda, né? Ou não muda? Acho que a base é a mesma, mas não é o francês recém-chegado. Verdade, aprendi muito. Aprendi cada dia estou aprendendo. Na Nigéria, todas as suas experiências te ajudaram a ser mais flexível também. Né? Mas sim, aprendi a ser mais flexível, me adaptar e a entender a cultura. Sim, verdade. Mas com o tempo, minha carreira hoje é uma soma de experiência. Eu sei a reação, tenho que cuidar sobre a cultura das pessoas. Mas assim, eu acho que esse ponto que você... Cita um exemplo, Florhan, não precisa citar nomes de pessoas, nada, mas um exemplo que aconteceu quando você estava já 6, 7 anos no Brasil, que as pessoas já achavam que você já era brasileiro. Como é que mudou a relação? Eu não sei, mas eu te falo isso é engraçado, porque até, vou te falar, no Brasil, é verdade que o brasileiro é muito legal morar no Brasil, por isso que voltei, eu adoro o Brasil, realmente é o país onde eu quero morar. Mas é muito complicado, na verdade, ser integrado de verdade no Brasil. Às vezes, um pouco superficial. Então, para mim, e como sou gringo, até mais complicado se integrar. É verdade, você é mais complicado porque sou gringo, sempre será. Mas, às vezes, eu vi a percepção, para me integrar, a pessoa falando, não, você não é mais francês, você é brasileiro. Então, já percebi, quando o cara começou a falar isso, já tudo bem, já fiz o trabalho, já estou um pouco mais integrado na cultura. Mas é assim mesmo, não sei como exemplo particular. Alguma curiosidade, algum caso assim interessante que aconteceu assim de cultura, de
Porque é legal a gente entender, principalmente para quem está nos assistindo, que vai receber ou tem um chefe gringo, como que eu deixo esse chefe mais confortável? Como é que eu construo uma relação? Na verdade, por isso que o brasileiro é muito simpático, é muito fácil, ele faz tudo para você sentar feliz e em situação sempre português. Não falava, no Brasil, durante 3 anos, não falava uma palavra de português. E sempre, você fala muito bem de português. Te elogiando. Sempre, elogiando sempre. Não é verdade. Até hoje falar muito bem. mas isso é verdade. Então sempre, o Brasil faz tudo para que você se sentir um pouco bem, feliz do trabalho. Então realmente não tem nada a falar. Mais uma percepção a cultura é diferente. Sim, de estilos de gestão. Mas como é que você descreveria o estilo de gestão do brasileiro comparado com o europeu? Não, o europeu é muito mais... Eu sou muito mais direto. Duro. Mais focado mais também na execução, no resultado. No brasileiro tem muito mais paixão, emoção. Até, sempre eu falo, cuidado com o Brasil, tem muita paixão, muita emoção. Então, realmente, isso é a diferença. Muito mais duro. Outra coisa importante no Brasil, e sempre fiz um pouco uma brincadeira, o brasileiro é muito bom, aprendi muito a vender com o Brasil, sabe? O Brasil faz muito marketing, brasileiro, sabe? Se vende muito bem. Eu sempre chamei do efeito carnaval. Sempre. Porque quando eu chego no Brasil, você fala, uau, é fantástico. E depois você descobre que não é tão assim, não é tão legal assim. Mas isso realmente super duro que falar, mas o efeito carnaval é uma diferença cultural. Mas é interessante você falar isso, porque a gente trabalhou, Edu e eu, numa empresa inglesa, e eu lembro quando eu ia fazer as minhas apresentações na Inglaterra, geralmente o feedback é que a gente fazia um contexto muito grande. A gente demorava para entrar no ponto. Então, o brasileiro, não sei se era eu ou o brasileiro, a gente demora muito, você conta com muita emoção, o que está acontecendo no contexto, e você não vai no ponto. Sim. Realmente, essa emoção realmente é a diferença. Então, tem que cuidar das pessoas, porque chorar muito mais, se emocionar muito mais. Por exemplo, a semana passada estava em Portugal, tinha um evento em Portugal, e tinha atividade no grupo. E o português começou um pouco a ficar emocionado. Mas eu pensei, a mesma situação no Brasil, o Brasil chorava muito mais, tinha emoção muito mais. Então, essa emoção expressa muito mais. Essa emoção é muito complicada para um gringo liderar. Como se liderar com essa emoção? Porque não estamos acostumados. Mas mesmo para um francês que também é latino, vamos colocar, a gente tem isso em comum. É diferente você falar assim, emoção para um sueco. Sueco. Um alemão, vai tudo bem. Né? É diferente. O francês, o americano mesmo, né? O francês tem mais facilidade para poder entender isso. Tudo bem, outro nível ou não. Eu tô vendo pela minha sogra é francesa, né? E assim, claro que ela tá um tempão no Brasil. É verdade, é mais fácil porque somos latinos, mas é diferente. Por isso o erro que podemos fazer, esse é o erro que faz o francês. O francês vai do Brasil, acha que é igual. Não é igual. Não é igual. Então, realmente, mas podemos entender. Verdade que o italiano também é mais perto que o brasileiro. O alemão é mais complicado para entender a situação. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que trabalhou para os Jogos Olímpicos, muito tempo atrás. Ele gostava tudo da parte do som dos Jogos Olímpicos. Ele não conseguiu liderar com o Brasil. Porque tudo, para ele, tem muita emoção. O cara é muito alemão. Ele é alemão. Não é francês, mas é francês. Muito alemão. No sentido, sabe? Processual. E odeia trabalhar no Brasil. Porque não sabia, sabe? Estava perdido. Eu falei, vai dar certo, tem um jeito brasileiro, no final vai dar certo.
E deu certo. Mas o cara com um estresse absurdo, porque não conseguiu liderar com essa emoção, essa organização, esse jeito brasileiro, essa falta um pouco de organização, que é uma organização um pouco diferente. Então, qual que é o jeito brasileiro? isso que eu ia perguntar. É bagunça? Um pouco mais bagunçado? É um pouco mais bagunçado, mas é gostoso. É por isso, talvez, por construir, eu gosto. Talvez a bagunça não seja a palavra, é um processo Sim, mais fluido. Não linear. Não linear. Você está sendo positivo. Estou sendo positivo. Não, tem razão. Não, mas é interessante ele descrever a definição de puta zona. É uma bagunça. É verdade, tem que cuidar, porque não é isso. Não é, bagunça para você, para mim não é ruim, é um pouco desorganizado, Tá. mas é por isso que eu adoro o Brasil. É muito legal. Na Itália é um pouco igual. Adoro trabalhar na Itália. Sim. Mais no sul da Itália, mais perto que no norte da Itália. Mas é como o Brasil, é um pouco desorganizado, mas muita paixão, muitas vontades de fazer coisas, muita energia, mas o foco é mais no ser humano, que mais na tarefa. Na tarefa. Eu acho que, pensando, não sei se você concorda, Florian, talvez o nosso estilo é deixar as coisas mais para a última hora. Então, comparado com o alemão, com o francês, a gente gasta muito mais tempo, mas a gente se diverte mais no processo. Não sei se pode ser assim ou não. Sim. Mas, de novo, para mim, sempre eu falo isso para pessoa que não conhece o Brasil, eu falo o Brasil também é muito profissional. Sempre eu comparo com o Brasil com os Estados Unidos, sabe? Porque falamos um pouco de marketing. Para mim, é um marketing tipo americano. É muito profissional. Então, é um pouco desorganizado, pode ser, mas... Eu falei do efeito carnaval, mas é um tema positivo. Sim. O Brasil se vende muito bem a coisa, tem a capacidade a vender as coisas, a apresentar as coisas de uma forma positiva, que não temos na França. Por exemplo, o francês, eu mesmo, sou muito crítico, muito negativo. Eu falo não, primeira coisa que eu falo não. Direto. Pessimista. Não, mas porque é educação. Não. O Brasil nunca fala não. Então, realmente... Sempre tem um jeito. Tem um jeito. Mas o francês não. Outra coisa que eu falava no passado é que, por exemplo, na escola, é muito interessante. Tem uma nota na França entre 0 e 20. O bom na França é exagero, 14, 15. Você não tem 20. É impossível. Tá bom? Então, todo mundo tem 11, 12. Tá ótimo. E até... Fiz um MBA, um Business School na França. Para entrar na Business School, a nota de entrada acho que era 6, 7. Porque assim, sabe, é assim, porque o francês, sabe, como nos Estados Unidos, acho que no Brasil é a mesma coisa, é bom. O francês nunca é bom, é muito crítico. Então isso impacta a cultura, a forma de viver, a forma de atuar contra as pessoas, e por isso que estou mais fechado, mais exigente, mais crítico. Mas o francês, ele não se diverte trabalhando? Se diverte também, mas é mais uma cultura mais fechada, menos aberta. É outro jeito. Sim. Você falou dos Estados Unidos. A minha percepção dos Estados Unidos os Estados Unidos ele é mais processual, o brasileiro é mais criativo. Então, os Estados Unidos ele vai seguir mais o processo, o brasileiro vai... Mas acho que ele está falando do modelo de marketing, o modelo de gestão das empresas. Claro, tem as empresas europeias e americanas. Talvez a gente já tenha adotado muito mais um modelo americano de gestão. Né? Sim. E de profissionalismo. Penso realmente... Eu sempre falo isso. Mas eu sempre, até no meu negócio hoje, quando eu falo de marketing, até quando eu estava na Sodexo, eu sempre falo, olhe no Brasil. Brasil, para mim, é uma referência. É a referência melhor que o marketing, às vezes, da Europa, e muitas vezes da Europa, porque é referência. E gestão de time? Como que é gerir um time de brasileiros? Isso, tem que fazer a gestão da emoção. No efeito carnaval, como é que você olha? Eu gosto disso. Tem que saber, sabe? Se lidar com isso, tem que saber que, ok, parece fantástico, mas às vezes não é tão fantástico assim. Tem que cuidar da expectativa. Sim. Mas, sim, no Brasil tem que lidar com ser mais perto das pessoas, escutar mais as pessoas, mais paixão, mais no amor, mais relacionamento, que na Europa é muito mais direto, sabe? Então, você tem que cuidar muito mais do ambiente do equipe, como você se sente bem, como falar, o ambiente ligado, as relações humanas. Relações humanas no Brasil,
que na Europa. Posso pegar uma carona nisso? Será que o modelo mais relacionamento, né, humano, poderia ser algo bem positivo para exportar para a Europa, por exemplo, na França, se tivesse um pouco desse, talvez não 100%, um pouco, ajudaria ou atrapalharia? É complicado dizer isso, porque sempre não gosto de comparar. É diferente. Que o Brasil é gostoso porque é assim. É gostoso porque é assim. França é legal porque é assim. Então pode, sim, sempre, concordo, sempre ajudar. Mas, de novo, vê a perspectiva. Ajudar para quem? O brasileiro seria mais feliz de ir na França. Mas o francês talvez não gosta muito essa abertura, essa paixão, sabe? De novo, é cultura, a educação, nossa educação não se abre muito, ser mais fechado. Então, é por isso. Mas eu, como morei muito no Brasil, eu adoro a cultura brasileira, concordo com você. Falta um pouco na Europa esse jeito brasileiro, essa emoção, que tem um pouco mais na Itália. Na Itália um pouco mais. Tem um pouco mais na Espanha. Portugal também. Um pouco menos em Portugal, mas em Portugal também. E é interessante, agora você tem experiência que você teve pela Sodexo e agora também uma experiência em Portugal. Como é que você vê as diferenças assim entre Portugal e Brasil? Porque Portugal está na Europa, aqui é América Latina, muito diferente, ou não? É muito diferente. Portugal é o que eu vou falar? Portugal é um país menor, pequeno país, um pouco longe de tudo, longe da Europa. Então, interessante, como trabalha. Então, Portugal, primeiro, tem uma hora de diferença. Ok? Parece besteira que você falou, mas é uma hora de diferença. Então, quando você vai no Portugal, quando você mora em Paris, você vai em Portugal, você tem que mudar o fuso. É o mesmo horário que a Inglaterra, que não é bom, como vocês, mas um pouco o português é um pouco isolado, é isolado um pouco assim. Depois, o português é muito mais literal na forma de trabalhar. Não é como o brasileiro. Na verdade, se sente porque o português do Portugal tem nada a ver com o português do Brasil. Então, isso ajuda você a perceber logo, rapidamente, que não é Brasil. Tem muitos brasileiros lá, mas sim, o português é muito mais europeu. Até percebi, quando eu morei 3 anos em Portugal, tem muitos brasileiros que querem morar em Portugal. E o Portugal, eles ficam um pouco decepcionados, porque acham que é Brasil, porque fala português, eles acham que é Brasil, mas não é Brasil. Então tem a cultura um pouco fria da Europa, isso então eles acham que é Brasil. Então, de novo, Portugal é como França, mais fechado também. É um país também isolado que faz que o português, sim, um pouco longe, não longe de tudo, de novo, o sentido... Sim, não é tão acolhedor como o brasileiro. Exatamente, talvez. não é negativo. Sim. Isso é a maior diferença do Portugal. E Florian, você fez uma carreira de quase 30 anos na Sodexo. 25. Sim. 25. E recentemente, no ano passado, você resolveu... Chega do mundo corporativo. O que aconteceu? Eu tive a oportunidade de viajar no mundo inteiro. Então, fiz aqui, como eu falei, trabalhei na Ásia, trabalhei na Europa, trabalhei no Brasil. E fiz muita coisa, uma carreira de empreendedor. E realmente, o Sodexo, no passado, o dono era Pierre Belon, que faleceu, infelizmente, um par de anos atrás. Ele é uma empresa onde você pode criar muitas coisas. Então, tive a oportunidade de abrir filial, abrir o Sodexo Portugal, trabalhei, fechei abri a empresa, está muito divertido. E depois dos 25 anos, já chega um pouco o mundo corporativo, bem organizado, eu quero inovar, quero empreender sozinho. Então isso, dá vontade de empreender, sabe? Ele é um empreendedor dentro da empresa. Eu queria um pouco fazer as coisas sozinho. Outra coisa, de verdade, eu morava na Itália. Então, a Itália é muito gostoso, é legal. E eu tive, de novo, com a Sodexo, eu tive a oportunidade de trabalhar na Ásia, nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. E eu percebi, com a idade, onde eu quero morar amanhã? E realmente eu falei, o país onde estou mais feliz, onde vejo mais oportunidade, é Brasil.
Por isso que decidi, quero realmente voltar no Brasil, é um país com muita oportunidade, e me sinto muito bem. É por isso que decidi voltar no Brasil. E sair também no mundo corporativo para começar um pouco a criar coisas e a procurar novas oportunidades. É interessante, porque você teria qualquer desses lugares para ir. Por que o Brasil? Que oportunidade que você enxerga no de novo, Brasil? é pessoal, o ser humano, sabe? Isso é muito importante. Realmente, uma coisa importante também, sempre falava que aqui no Brasil é duro, a vida é dura, mas tem uma felicidade que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Até o cara que entrega pizza é feliz no Brasil, sabe? Na França, pede uma pizza, vê o cara, é um inferno, ele te joga a pizza aqui, não, mas é inferno. Aqui que faz que realmente esse ser humano, essa felicidade que existe lá, é muito gostoso e muito legal morar lá. E também, oportunidade, é um país enorme, você não percebe. Eu vejo, às vezes o Brasil se queixa, Brasil tempo é seguro, segurança é complicado, tem ladrão, tem assalto, mas tem tanta oportunidade, é um mercado enorme. Se você em São Paulo tem muita coisa a fazer, se você viaja fora de São Paulo, norte do país tem muitas oportunidades, no sul do país. E sempre penso, a última volta eu estava de bicicleta, minha bicicleta é Itaú, sabe? Estava andando de bicicleta e fui no Parque Ibirapuera. E eu percebi, eu vi as pessoas lá. Eu vi o potencial do mercado que tem, pessoa que, sabe, feliz, que quer gastar, que quer fazer coisas. Isso na Europa não tem. Outra coisa, cheguei da Europa sábado. Então falei, vou tomar café da manhã, domingo. Bom, fui lá. E tinha esquecido que estava no Brasil. Cheio, tudo cheio. Café da manhã. Isso mostra um pouco a atividade. Na Europa não é tão assim. Tá gostoso também, tá legal, tem café. Mas não tem essa energia. Ainda o país é muito jovem. Então, realmente, o Brasil é um país cheio de oportunidade. Muito gostoso para morar. De novo, é estranho que falando, porque eu moro na Itália, todo mundo tem um sonho de morar na Itália. A Itália tá muito legal. Moro em Portugal. Muitas pessoas têm um sonho de morar em Portugal. É legal Portugal. Sou francês, moro na França. É muito bacana morar na França. Mas, realmente, Brasil é um país tão agradável morar e com a conexão humana é muito mais forte que qualquer lugar do mundo. Você não tem preocupação com insegurança? Me viro, sabe? Tem que viver. Eu sempre falo, a vida é curta. Então, tem que viver. Eu vivo, não tem nada, não tem Rolex, não tem como cada brasileiro tem duas carteiras, uma carteira, tem um iPhone velho, quando vou no Rio, vou com nada. Não. Podia acontecer, sabe, em Paris, podia acontecer na Argentina, podia acontecer em qualquer país. Tenho medo. Tem que cuidar. É verdade que às vezes eu gosto um pouco ir na rua em Paris ou em Milão, uma coisa que não posso realmente andar muito, caminhar na rua muito em São Paulo. Mas até faço entre nós. Depende do local, né? Depende do local. Mas você conhece o lugar, mas é assim. E falando em empreender agora, Florent, porque o Brasil, concordo com você, muita oportunidade, mas também para negócios é um ambiente muito desafiador, né? De impostos, não facilita, governo, é muito complicado você empreender, então tem muita informalidade. Como é que, quando você fala assim, eu quero empreender, vou escolher o Brasil para empreender, como é que você vê? Porque você pode fazer até isso com a Sodexo, trabalhar na Europa, deve ser muito mais simples do que na América Latina ou no Brasil. Mais ou menos, vou te falar. Até pense que tudo é complicado. Por exemplo, quero abrir uma empresa. Eu estou abrindo uma empresa agora. Então, usei ChatGPT, eu vi também, eu procurei. É verdade, eu falei, onde vou abrir uma empresa? Portugal, Itália, França ou Brasil? Itália, esquece. Complicado demais. Português, complicado demais. França, também muito complicado. E o mais fácil é Brasil. França é simples, mas você paga muitos impostos. Todo o Brasil é simples, como França. Então, é verdade. Tem um pouco de burocracia, como cada país do mundo. Mas, realmente, acho que o governo, tudo é muito mais fácil hoje para lançar uma empresa no Brasil que na Europa. E também tem muito mais oportunidade, porque o mercado é muito maior. Então, no final, realmente,
não é tão complicado realmente abrir uma empresa no Brasil. Eu chamei, estou fazendo agora, falei com um amigo, tem um amigo contador, eu fiz, até uso online, tem muita proposta. Hoje a tecnologia ajuda Tecnologia é barato, é muito mais barato que na Europa, é fácil. Mas tem uma carga tributária absurda, não tem? Tem mais ou menos. Na Europa também, é maior na Europa, é maior. Então, a mesma coisa. Então, realmente não... É uma impressão, é muito mais fácil na Europa, na França, mas mais ou menos. Você paga muitos impostos, tem muita burocracia também na França, na Itália ou em Portugal. Então, no Brasil... É interessante a perspectiva, né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre os profissionais, né? Eu tenho a impressão, sempre que a gente pelos amigos que a gente tem franceses e tal, que existe uma segurança no mercado de trabalho na França muito maior do que tem no Brasil. Tanto que a gente tem uma amiga francesa que falava que mandar alguém embora na França é demorado e difícil. É verdade? Sim. E na Itália descobriu que é mais difícil ainda. É mais difícil ainda, então. Em Portugal é igual. E aqui no Brasil é o oposto, não tem segurança nenhuma. A não ser que você seja um funcionário público. Né? Mas na iniciativa privada não tem, né? Empresas e tal. Isso muda muito a relação de trabalho? Qual a sua percepção? Exatamente, um bom ponto é a diferença quando você trabalha com um gestor de equipe, como você é CEO de uma empresa em Portugal, ou no Brasil ou na Europa é muito diferente. Realmente, na França tem muita proteção do funcionário. Mesma coisa na Itália e em Portugal. Então, o que faz que, sim, aqui é o estilo mais americano, sabe? É mais duro. Você pode mandar embora uma pessoa mais fácil. Como falar? Sim, mais tranquila, a vida é boa, sabe? Você é um pouco duro com um amigo francês. Deita, a vida é boa. Ou com o Covid. Você sair agora, se eu posso falar, mas eu era diretor-geral. Então, fui bacana, chegou lá na Itália, falei, ok, você vai trabalhar 2 dias por semana para manter um pouco a cultura. Mas o que percebi? Sexta-feira, depois do meio-dia, não tinha mais nenhum e-mail. Então, na verdade, na Europa, você para de trabalhar sexta-feira, depois das 11 da manhã. Por que faz isso? Porque tem a segurança, não vai perder emprego. Então, na verdade, que na França, você não sabe, mas tem uma lei de 35 horas. Por lei, o francês só pode trabalhar 35 horas. Isso foi a lei que inventaram. A jornada. Então, isso que faz que, sim, mais seguro, o francês é muito mais produtivo. Trabalha bem, mas é mais relaxado, mais confiante. Aqui no Brasil tem muito mais energia, o cara tem medo de perder seu emprego. Então faz jornadas longas, de 12 horas por dia. Aceita muita coisa. Aceita muito mais coisas que o francês, o português ou o italiano. De novo, mas é complicado, porque a Itália é impossível mandar uma pessoa embora, é muito complicado. Mesma coisa na França. Depois, são um país muito tradicional, é muito complicado fazer muitas coisas. É quase impossível. Em Portugal, no passado, era quase impossível mandar uma pessoa embora. Você podia pagar, mas a pessoa pode abortar, sabe? Então, o que você faz? Você paga, dá certo. Mas isso faz que é muito complicado para o empreendedor, para essa empresa. Funciona, de novo, tem uma empresa forte na Europa também, como no Brasil. Mas, é verdade, é muito, muito importante ter a segurança do trabalho que faz que muda tudo. Mas, de novo, depois do Covid, mudou. Cada dia mais tem mais insegurança do trabalho. O que acontece na Europa? Muito mais empresas contratam em freelance, sabe? Então, também, o cara que... Isso acontece. Não tem menos contrato. Na França chama CDI, que é contrato indeterminado. Tem cada dia menos. O cara fala, vamos contratar um cara em freelance. Você tem a própria empresa e você faz. Outra coisa que aconteceu na Europa, Europa é pequeno, né? Europa é como o Brasil, tamanho do Brasil. Eu percebi, que fazia? Você não contratava mais um francês, você contratava um francês que morava em Portugal. Por quê? Porque era muito mais barato. Porque era francês. E a base de salário, de Portugal. Exatamente. No passado você fazia no país da Europa do Leste, da Romênia, tudo isso. Por exemplo, a BNP, que é um banco francês, tem um call center, um centro de expertise em Portugal, que é muito bacana. Você tem muitas milhares de pessoas lá, mas são gringos lá
mas porque eles pagam um salário português com legislação portuguesa, que é muito menos rígida que o sistema francês. Bom, mas é assim, com o Covid realmente mudou, e hoje também eu falo com a globalização, a segurança vai acabar, porque você pode encontrar um cara da Índia que faz o mesmo trabalho que um francês que fica na França. Isso já está acontecendo com os desenvolvedores, né? É. Não tem mais fronteira. Não. Caiu a fronteira. E Florent, nesse caldeirão, porque você, África, Ásia, Europa, América Latina, Estados Unidos, só faltou Oceania para você Sim. conquistar o War. Só faltou trabalhar na Austrália e Nova Zelândia. E quem era o Florent antes e hoje como pessoa? O que essa experiência trouxe para você como penso líder? Que isso muito mais, vou falar, eu posso me adaptar muito mais flexível. No passado, realmente, eu posso falar que era muito francês, muito rígido. Hoje, posso falar, até falei isso a semana passada, falei, qual é o seu sonho? Eu falei, gostaria de ser brasileiro, porque, mas no sentido do jeito brasileiro, Sim. muito mais aberto, muito mais emoção. Então, isso que aprendi, a ter muito mais emoção, aceitar muito mais as outras pessoas, outras culturas, escuto muito mais que no passado. Realmente isso, eu mudei como uma pessoa mais humana, e também, aprendi a aprender. Aprendi a aprender. E aprendi que se a vida é curta, tem que gostar de cada minuto, aproveitar cada minuto, curtir o tempo, curtir outras culturas. Sempre me vejo hoje como uma criança. Até hoje, fui aqui numa padaria, fico feliz, tem um bolo que gosto, fico criança, fico feliz, eu vejo uma coisa legal no Brasil, eu gosto, bebo uma cerveja, fico, puxa, feliz, é gostoso. Mas assim, então mudei isso muito mais aberto, com as culturas do mundo. Muito bom. Não, eu queria entender ainda um pouco, explorar essa parte de time, de Brasil, e como incentivar a relação à equipe brasileira, esse tipo de coisa. Se tinha uma coisa relacional, é uma coisa que dá para cobrar igual. Sessão de feedback, vamos falar assim, que era uma coisa... Sessão de feedback, boa. Tem que ser muito mais cuidadoso no feedback. Porque, de novo, no passado era muito direto e não funciona no Brasil. Por isso, mas a técnica falou, desculpa, sou francês, não, desculpa, eu falo isso. Mas isso não vale mais. Não, mas sim, mas funciona. Ninguém acredita. Funciona. Eu sou francês, desculpa, vou errar, sou muito direto. Mas não, no Brasil não, tem que cuidar muito mais das emoções das pessoas, escutar muito mais. Não pode cobrar tanto, tem que engajar as pessoas, relacionamento muito mais no Brasil, senão não funciona. Cobrar ser direto funciona 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, a pressão, mas no Brasil não funciona depois. Realmente tem que criar esse bonde, sabe? Esse relacionamento com as pessoas. Então, eu fazia aqui, quando era o diretor de marketing lá no Brasil, e também tentei fazer eventos, sabe? Fazia eventos diferentes, fomos na Inhotim, por exemplo. Eu falei, vamos criar lembrança comum, sabe? Eu tentei para criar um bonde aqui, vamos criar coisas diferentes. O cara sempre vai se lembrar desse tempo legal e vão estar felizes ou estar juntos aqui para criar esse relacionamento. E realmente funcionou, porque cria um time, sabe, que constrói um mundo que tem muitas amizades e você pode realmente crescer e fazer crescer a empresa. Na Europa é um pouco mais complicado. Eu tentei fazer eventos, mas o cara está, não quero ir, é chato, bababá. Funciona também, mas o feedback na Europa, o europeu espera um feedback muito mais direto. Ele não gosta igual como o brasileiro, mas ele espera. Ele vai reclamar, mas ele quer. Não, reclama. Mas ele quer um feedback um pouco mais direto no Brasil também. Mas tem o feedback. Mas é um feedback direto, mas envolve... E realmente errei tantas vezes, sendo muito direto. Errei. Eu não sabia. E as pessoas choraram. Não, nunca fiz chorar, não gosto. Mas você sempre percebe, depois fala, esse francês é chato, ele não sabe nada. Não, mas assim... Mas é interessante o ponto que você está falando, porque eu imagino, Florent, que deve acontecer de
gringos ou estrangeiros que vêm para o Brasil e não conseguem se adaptar. Assim como você falou, tem gente que vai para a Europa, Portugal é meu sonho, chega lá, é duro, não consegue se adaptar. Não, verdade, conheço alguns franceses que não gostam do Brasil. Eu conheço, te falei exemplo do amigo meu, que foi nos Jogos Olímpicos, ele não gostou. Acho que ele era a Copa do Mundo, não era para os Jogos Olímpicos. Mas ele não gostou, porque realmente muito relacionamento, um pouco essa bagunça, né? Essa desorganização, as pessoas não sabem liderar isso. Tem um stress. Puxa, o que fazemos? Não, por isso não é para todos, mas na maioria entre nós, 99% das pessoas que vão no Brasil querem ficar no Brasil. Esse 1% é errado. Mas é verdade. Sim, conheci um francês que não gostou, um francês. Mas senão todo mundo quer ficar aqui. Vem, conhece uma brasileira, casa com uma brasileira. Não, também, mas isso, não, mas porque realmente até o país falamos, é muito legal, de novo, São Paulo é uma cidade super bacana, depois você vai no Rio, é um país tão grande, com tanto potencial, é um país maravilhoso, realmente. E Florent, o Brasil tem futuro? Tem futuro, acho que tem. Não vale falar, o Brasil é o país do futuro, que isso aí já matamos faz tempo, mas qual a perspectiva, sua perspectiva com relação a isso? Acho que, realmente, por que estou aqui hoje? Porque acho que o futuro está no Brasil, realmente é o país do futuro. Sabe, é engraçado isso. Cheguei em 2006, no Brasil, na época de Lula, sabe, eu cresci ver Lula. E todo mundo falava, eu fiz reunião na Sodexo, apresentando o Brasil, tem tudo no Brasil. Tem tudo no Brasil. Futuro, muito bom. Eu, super. Fizemos a aquisição da carteira do VR, Vale Refeição. Fantástico. E depois de 10 anos, Brasil não vale nada, não tem mais nada. Falei, desculpa, o que aconteceu? 2006 e depois de 10 anos. Agora penso que voltou, sabe, a percepção. Para mim, realmente, é um país com tanto potencial de recursos físicas, humanas e próprio mercado interno. Se você comparar com a Europa é um país mais tradicional, mais fechado, mais capturado. O mercado é capturado. Não tem mercado grande. Mas no Brasil cresce. Tem jovens, vai ter empregos, tem crescimento, tem riqueza. Onde tem essa riqueza no mundo? Na África vai ter, mas na África é um pouco longe. Na Ásia, mas a Ásia também tem muita gente e vai ter uma crise social. Então, realmente, para mim, entre nós, penso, Brasil, eu vejo como o país do futuro. Olha os recursos que tem. Tem tudo aqui. O que falta no Brasil? Me fala que falta no Brasil. Tem tudo. Não, mas a gente tem essa conversa já há algum tempo, né? Fico pensando de governo, estrutura, né? São ciclos que se repetem, né? O desafio do governo é investir, sabe? Bom, sempre falo da educação, é infraestrutura. Falta infraestrutura. Por exemplo, o trem, não tem trem. O dia que terá um metrô, um trem até Guarulhos, parece que lá, daqui a pouco vai abrir. Era para ter na Copa do Mundo. Mas não, depois não falta, imagina uma estrutura, tem que trabalhar um pouco na infraestrutura do país. Falta isso. A educação, mas sempre a infraestrutura. Realmente, um país, eu vejo, não é brincadeira que eu falo, não é porque estou chegando no Brasil, no francês, eu vejo um país com mais potencial, onde amanhã você me fala, você tem que investir dinheiro, eu investiria no Brasil. Talvez um pouco da França, para comprar mas não, na verdade, não, brincadeira, eu realmente investiria no Brasil, para o potencial que tem. Acho que é interessante ter essa perspectiva, porque eu acho que são ciclos que se repetem, a gente sempre fala isso. Sim. Não, e eu acho que é interessante, no caso do Florent, alguém que já girou o mundo inteiro e volta para o Brasil com essa perspectiva de... Porque a gente tem um olhar sempre otimista, mas também tem uma hora que a gente cansa um pouco. Então, acho que isso é um pouco latino-americano, né? Ele é sempre otimista, ele apanha e está sempre otimista. Eu percebi que, às vezes, o brasileiro é muito crítico sobre o país. Sim. Eu, às vezes, percebo que eu defendo muito mais o Brasil que o próprio brasileiro. Não pode ser. Mas é assim, vocês, brasileiros, são muito críticos. Mas quando não podia... É a influência francesa. Talvez. Não, mas você talvez não podia acreditar em mim, mas como eu tive a oportunidade de realmente viajar um pouco no mundo, te falo. País legal, gostoso, puta potencial. Aqui no Brasil tem tudo. Sempre é difícil. É difícil na Europa, está assalto em Paris. Sabe, antes de vir aqui, eu fiz um mini tour do mundo.
Então, depois de sair da Sodexo, eu viajei 80 dias e foi toda na Ásia, fiz o tour do mundo. Então, foi na Ásia, Filipinas, Tailândia, Laos, todos os países da Ásia, até Austrália e Nova Zelândia. E foi lá muito tempo atrás, foi 20 anos atrás, e sempre tinha um sonho. Falei, é gostoso, é legal. E eu percebi, não, hoje quero morar no Brasil, porque é legal, tem crescimento. Mas não é como o Brasil, não tem infraestrutura que pode ter o Brasil, não tem pessoas, não tem relações humanas, não tem o potencial mesmo que tem o Brasil. Então, não, sempre fala, até mesmo a Austrália. Eu fui na Austrália, é um grande país, mas ok. Mas é mais gostoso morar no Brasil, eu vejo mais potencial morar no Brasil e trabalhar no Brasil que na Austrália. Porque a Austrália é longe, tem a diferença do horário, tem 12 horas de diferença com a Europa, o Brasil não tem. Então, tudo isso ajuda que faz também. Não falamos disso, mas a localização é boa. Não tem muita diferença de horário com a Europa. É perto dos Estados Unidos. É quase perto de tudo. Quase perto de tudo. Então, é por isso que vejo que tem muitas oportunidades. Boa, muito bom. Valeu, Florent, que papo legal sobre cultura. É bom a gente ter essas conversas de cultura para ver como, né, a gente é visto de fora para dentro. E é interessante essa perspectiva. É a perspectiva bem positiva também a dele. Positiva e que a gente se critica um pouco, e é verdade. Eu acho que também tem um pouco de... Às vezes a gente quer melhorar, a gente é muito otimista e a gente vê que vai e volta. Isso eu acho que é um pouco a América Latina, né? Que muda sempre, vai para os extremos. A hora que a gente encontrar esse meio, talvez a gente acelere mais. Muito obrigado mais uma vez. Desculpa pelo português um pouco Não, tá ótimo. Complicado. Você fala muito bem português. Obrigado. Foi muito legal. Eu falo para ele que ele fala bem português. Ele não acredita. Mas o mais importante é o conteúdo. Exatamente. Muito bom papo. Obrigado. Obrigado, Florent.